França em pé de guerra contra a reforma do sistema de pensões de Emmanuel Macron. Um mar de gente voltou a sair às ruas. Euronews Noite, bem-vindo. Mantém-se o braço de ferro entre sindicatos e governo francês. Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas na véspera de serem conhecidos os detalhes da reforma do sistema de pensões. Homem armado faz 6 mortos no hospital da República Checa. O atirador suicidou-se de seguida. Acordo entre Rússia e Ucrânia é passo importante, mas fica ainda longe de resolver o conflito que dura há mais de 5 anos no leste ucraniano. E morreu a vocalista dos Roxette aos 61 anos. Mantém-se o braço de ferro entre sindicatos e o governo francês. Milhares de pessoas saíram às ruas esta terça-feira, na véspera de serem conhecidos os detalhes do proposto sistema de pensões do presidente Emmanuel Macron. A adesão aos protestos ficou aquém da registada no primeiro dia da onda de manifestações na semana passada. Na véspera do primeiro-ministro francês anunciar os detalhes da reforma do sistema de pensões, milhares de pessoas voltaram a sair às ruas em protesto contra o novo plano anunciado por Emmanuel Macron. Os manifestantes garantem que não vão recuar e apontam apenas um cenário para acabarem com a greve. Se amanhã o Primeiro-Ministro anunciar que ele e o Presidente refletiram e decidiram não só retirar o projeto, mas também trabalhar para melhorar o nosso sistema atual, então não há razão para a greve continuar. Os funcionários públicos estão na linha da frente dos protestos. Acreditam que são os mais penalizados nas reformas do Presidente. Para nós é óbvio que será um recuo para todos os trabalhadores. Vamos perder muito dinheiro. É mais um ataque do governo aos trabalhadores, contra os trabalhadores. Estamos realmente preocupados com a precariedade das nossas profissões e com o futuro, quando completarmos 43 anos de trabalho. Teremos de continuar a trabalhar porque vamos ter rendimentos miseráveis. Os sindicatos pediram uma grande mobilização, mas os números desta terça-feira ficam muito aquém dos registados no primeiro dia de greve geral. A polícia continua mobilizada para os protestos depois da violência e dos confrontos registados na semana passada. Desta vez, este confronto em Lille foi um dos piores incidentes. O homem que esta manhã matou pelo menos 6 pessoas num hospital da cidade de Ostrava, na República Checa, e que de seguida se pôs em fuga, suicidou-se assim que as autoridades o detectaram. 7 mortos, incluindo o próprio atirador, e 2 feridos graves, é o mais recente balanço do tiroteio num hospital em Ostrava, na República Checa. Um homem de 42 anos disparou sobre várias pessoas na sala de espera do Departamento de Consultas Externas do hospital e depois deixou o local e suicidou-se. Uma funcionária do hospital dá conta do choque que se vive. Trabalho no departamento de sangue. Foi horrível, ainda estou em choque. Foi um acontecimento muito triste, ainda não conseguimos falar disso. Ainda não se conhecem as motivações do crime. Sabe-se que o atirador foi perseguido pela polícia antes de se suicidar com um tiro dentro do carro, com um helicóptero da polícia a sobrevoar. O primeiro-ministro Andrei Babis disse que o homem chegou a dizer à mãe que tinha morto pessoas e que se iria suicidar. Quando a polícia chegou à cena do suicídio, ele ainda estava vivo, mas morreu do ferimento após cerca de meia hora de manobras de reanimação. O perpetrador deste ato horrendo morreu. Este foi o tiroteio mais grave no país desde 2015, quando um atirador matou 8 pessoas e se suicidou de seguida num restaurante na cidade de Uherský Brod. Os crimes violentos com armas de fogo são relativamente raros na República Checa. O processo de destituição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou esta terça-feira a uma fase decisiva, com o anúncio das acusações formais que vão ser feitas na Câmara dos Representantes do Congresso norte-americano. Numa conferência de imprensa, em que estiveram presentes os líderes das 6 comissões envolvidas na fase de investigação, Trump foi acusado de abuso de poder e de obstrução das investigações do Congresso. Em causa está a acusação feita pelo Partido Democrata de que o presidente norte-americano
pressionou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a interferir a seu favor nas eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. Depois de quase 3 meses de audições, as testemunhas ligadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca, a liderança do Partido Democrata está convencida de que o presidente Trump chantageou a Ucrânia para benefício pessoal. Kevin McCarthy, líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes, foi um dos apoiantes de Trump que reagiram. Em 2016, os democratas chamaram deploráveis aos eleitores de Trump. Agora estão a tentar desqualificar o voto. Os democratas não conseguem aceitar que o presidente ganhou e eles perderam. Nunca estaríamos aqui se eles tivessem prestado atenção aos factos das audições. Este não é um dia de que a América se vai orgulhar. O acordo alcançado entre a Rússia e a Ucrânia na segunda-feira em Paris é visto como um bom começo. Mas são precisos passos mais significativos. É a opinião dos peritos um dia depois do encontro entre os dois chefes de Estado, promovido por Angela Merkel e Emmanuel Macron. O primeiro encontro entre o novo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, em Paris, deixou alguma esperança de melhor entendimento entre os dois países, mas também alguma desilusão pelo pouco que se conseguiu. Sob o olhar de Emmanuel Macron e Angela Merkel, os dois homens chegaram a acordo para algum desanuviamento, mas há divergências que persistem. Os acordos alcançados que Putin descreveu como um desanuviar não devem ser subestimados, porque os participantes poderiam ter sido sem nenhum acordo, que era a pior opção. Isto não aconteceu, o que é positivo. Se continuarmos neste caminho que começou em Paris, podemos falar em progresso na resolução deste conflito. Os quatro líderes concordaram apenas em um ponto, que o simples facto do presidente russo e o líder ucraniano se terem sentado à mesma mesa já é um avanço importante, depois de 3 anos de pausa nas negociações. Na Ucrânia, o caminho para a paz está a ser visto com cautela. Vai tudo ser muito cuidadoso, muito pragmático do lado ucraniano. Como disse o presidente, não é esperada uma nova lei. Vão continuar a rever a antiga. Talvez sejam introduzidas emendas à fórmula Steinmeier. Vai haver uma troca de prisioneiros e talvez um cessar-fogo. Apesar dos avanços, as conversações não conseguiram pôr fim ao conflito que dura desde 2014 e já fez mais de 13 mil mortos no leste da Ucrânia. Os objetivos principais de Zelensky, que eram retomar o controle da fronteira entre a região em conflito e a Rússia, tal como o desarmamento dos grupos pró-russos, não foram conseguidos. A Força Aérea do Chile confirmou a queda de um avião de carga com 38 pessoas a bordo. A aeronave seguia para uma base na Antártida. A Força Aérea chilena já declarou o avião militar Hércules C-130 desaparecido na segunda-feira como sinistrado. A aeronave transportava a bordo um total de 38 passageiros, incluindo 3 civis, e seguia rumo a uma base militar na Antártida. O avião levantou voo de uma base militar chilena em Punta Arenas e o contacto por rádio foi perdido 1 hora e 15 minutos após a descolagem. O desaparecimento do avião despoltou de imediato uma operação de busca e salvamento. O presidente chileno anunciou através das redes sociais estar a acompanhar de perto a situação. A confirmar-se, o aquecimento global vai afetar de forma dramática o setor do vinho espanhol. Há estudos que indicam que até 2070 as alterações climáticas vão tornar inviável o cultivo da vinha no sul da Europa e no Mediterrâneo. Mireia Torres pertence à 5ª geração de uma família de enólogos que há mais de 150 anos cuida destas vinhas. Mas agora há uma nova ameaça, as alterações climáticas. O problema estende-se por todo o país. Tudo começou quando o meu pai viu o documentário do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, e ficou chocado. Juntou a informação com a nossa realidade, cada vez mais dias com temperaturas acima dos 30 graus no verão. Percebeu que tínhamos um problema e que era preciso começar a trabalhar.
Os estudos mais recentes indicam que até 2070 um aumento das temperaturas entre 2,7 e 4,7 graus e uma diminuição de 40% da chuva vão tornar inviável o cultivo da vinha no sul da Europa e no Mediterrâneo. Algumas das variedades que hoje em dia são comerciais e que algumas das castas que atualmente estão no mercado e que produzem vinhos de alta qualidade, na maioria das adegas espanholas, no final do século não vão ter o mesmo desempenho. Algumas dessas variedades já não se vão comportar da mesma maneira. As noites mais frias na zona dos Pirineus catalães permitem que as uvas amadureçam até ao nível perfeito de açúcar e de cor. Quando a família Torres comprou este pedaço de terra de 1000 metros acima do nível do mar, nunca esperou acabar por plantar vinhas aqui, mas as uvas adaptaram-se. Agora a questão é, vamos ver cada vez mais os cultivos em altura, se não conseguirmos controlar as alterações climáticas. Com uma descida de quase 1 grau por cada 100 metros de altitude, Javi Hermel acredita que as vinhas vão ser cultivadas em terrenos cada vez mais altos, à medida que as temperaturas continuam a subir. Nas planícies, nas zonas mais baixas, as vinhas têm problemas por causa das ondas de calor. Os vinhos perdem frescura, perdem aroma, não são equilibrados. É um problema que só pode ser resolvido desta forma, cultivando em zonas mais altas. As ondas de calor e as secas cada vez mais frequentes comprometem o futuro de mais de 4.000 empresas vinícolas em Espanha. Um setor que rende cerca de 7.000 milhões de euros por ano. Os produtores espanhóis estão a recuperar uvas tradicionais que foram abandonadas há décadas e vinhas melhor adaptadas a condições climáticas extremas. As uvas ancestrais podem ser o futuro das vinhas em Espanha. O mundo da música pop ficou hoje mais pobre. O cancro fez mais uma vítima e calou uma das vozes românticas mais famosas da Suécia. Morreu a vocalista do grupo sueco Roxette. Marie Fredriksson tinha 61 anos. De acordo com um comunicado emitido pela banda, a artista morreu na sequência de um tumor cerebral diagnosticado há mais de 15 anos e que já a havia obrigado a deixar os palcos em 2016, ano em que os Roxette editaram o derradeiro álbum de estúdio, Good Karma. Para a história, ficam temas como este. Depois do ABBA, Fredriksson foi a voz de uma outra geração de músicos suecos. Penso que naquela altura muitas das bandas suecas sentiram que se nós podíamos ter este sucesso, elas também podiam. Por isso penso que ajudámos muitas bandas a ter mais autoconfiança. Marie Fredriksson nasceu a 30 de maio de 1958. Começou numa banda punk antes de se lançar a solo a cantar sobre relações amorosas e de entrar para a história como uma das vozes femininas da pop do final dos anos 80 e inícios dos 90. Os Roxette são ainda hoje uma das bandas suecas de maior sucesso internacional. E é tudo por hoje. Até breve.